Está no ar, hein, parceirinho? Irmão, está no ar mais um giro de notícias da Amo Vasco TV. Parceiro, aquele canal, você já sabe, né? Eu sei que sabe, mas tem gente que não sabe, tá chegando aqui agora. Eu sou o Felipe Bigode, aqui é a Amo Vasco TV, canal que não tem fake news, não tem sacanagem com você. São vídeos mais curtos, tá? As principais notícias do dia no nosso Vasco da Gama. Você chega curtindo o vídeo, comentando e se inscrevendo no canal. Claro, se você não estiver inscrito, para dar aquela moral pro Bigode toda vez que você curte e comenta, o YouTube joga o vídeo para mais vascaínos e isso ajuda o canal a crescer. Parceiro do céu, irmão, estava trabalhando e aí não assisti ao vivo a entrevista do Pedrinho. Assisti agora há pouco e tô, cara, não é nem de boca aberta. Eu tô chateado, irmão. Tô chateado pra caramba, tá? É uma tristeza muito grande. Quem assistiu a entrevista sabe o que eu tô falando. É uma tristeza muito grande ouvir um presidente do Vasco, cara. Hoje o Pedrinho é presidente do Vasco, irmão. É o Vasco, o clube que a gente ama. O presidente do Vasco chegar na imprensa e se negar, né? Ou não vou nem dizer se negar, porque ele não queria negar, mas ele não podia responder algumas questões envolvendo o futebol. O presidente do Vasco está proibido de falar sobre questões envolvendo futebol. De onde vem a proibição? Do contrato entre Vasco e 777, tá? O contrato da Vasco SAF, que o senhor Jorge Salgado assinou. Irmão, que cara desgraçado, é o mínimo. É o mínimo. Esse Salgado, irmão, esse Salgado, o que ele fez, cara? O que ele fez, irmão, com esse contrato que ninguém podia ler. Cara, que coisa bizarra. Agora o presidente do Vasco não pode falar sobre o futebol, não pode falar sobre contratação, não pode falar sobre nada. Bizarro, cara, bizarro. O Vasco, através do Pedrinho, tem que tentar solucionar essa questão de alguma forma, cara. Ver o que a 777 não está cumprindo nesse contrato, desfazer esse contrato na justiça, ou forçar a empresa a vender o que já pagou, né? Porque até o momento ela gastou 310 milhões de aporte, foi 70 milhões o primeiro aporte em 2022, depois no fim de 2022 120 milhões, somando 190, e no ano passado, setembro, caiu mais 190, total de 310 milhões. É o que a 777 já colocou no Vasco. Irmão, tem que analisar esse contrato, ver se consegue desfazer ele na justiça, tá? Ou forçar a empresa a vender a parte dela, arrumar um comprador, né? Porque é bizarro, cara, bizarro. Tá? O Pedrinho tá super chateado, o Pedrinho, ele tá mal, você sente que ele tá mal, tá? Ele tá muito mal, não é para menos, né, cara? Ele disse que entrou para ajudar, ele queria ajudar, queria opinar, queria fazer um Vasco diferente e os caras estão ignorando ele, tá? Ele, inclusive, disse que estranhou isso, porque ele tinha sido até convidado a ser diretor da SAF. E aí ele ia aceitar. Só que os caras sumiram, e aí sumiram, ele estava naquele prazo de colocar a candidatura à presidência do Vasco, ele não queria também perder o prazo, chamaram para diretor, sumiram, ele colocou a candidatura dele, veio a presidente, achou que teria vez, achou que seria ouvido. Ninguém ouve ele, deixaram ele de canto. Ele, inclusive, falando que não concorda, que não pode falar sobre o contrato, mas que não concorda com o modelo esportivo que o Vasco segue hoje. Tá? Deixou a entender que o Salgado não fiscalizava nada, mas ele quer fiscalizar. Tá? Deixou entender também que se fosse para virar SAF, o Vasco virando SAF, o projeto de um modelo esportivo vencedor deveria ser em curto e médio prazo, e não em médio e longo prazo,
tá? Igual falam várias vezes, igual o Alexandre Matos falou várias vezes também, e que ouviu, claro, da SAF, né, da galera da 777. Irmão do céu, depois dessa entrevista, fiquei chateado pra caramba. O que Salgado fez com a gente, cara? Agora, que tinha que virar SAF é fato, tá? É fato, a política é escrota. O Pedrinho, inclusive, falou sobre isso. Tem gente que torce contra, tem gente que fala muita besteira, tá? A política é escrota, tão escrota que o Levenciano colocou um abaixo-assinado para a galera assinar, né, pedindo transparência do contrato, tá? E aí nem a galera do casaco assinou. A política é escrota, tá? A política do Vasco é escrota. Não deixou de ser escrota, não, tá? Tinha que ter virado SAF? Sim. Sim. Tá? Sim. Agora, vender para qualquer um, vender para 777, que não entende nada de futebol, uma empresa que nunca administrou um clube grande do tamanho do Vasco, pô, irmão, não dá, né, cara? Aí não, né, irmão? Vender para qualquer um, ainda mais com um contrato que ninguém pode ler, ninguém pode saber o que está ali, e o presidente do Vasco proibido até de falar, irmão. Pô, é brincadeira. Cara, esse Jorge Salgado, irmão, que maluco desgraçado, cara. Pô, que é isso, irmão do céu? O Vasco vai ter que sair, vai ter que arrumar um jeito do Vasco sair dessa, cara. Arrumar um jeito. Tá, hoje paga salário, o Vasco tá em dia, tá? Com as dívidas, salário, pô, irmão, bom demais, FGTS, pô, legal, bom pra caramba, cara. Mas é muito pouco pro tamanho do Vasco, né, cara? É muito pouco pro que a gente quer, né? Pô, irmão, aí o Salgado não deu conta de colocar contas em dia, passou o Vasco para qualquer um, irmão. Por que isso, cara? Pô, irmão, vou te falar, para mim não é o suficiente salário em dia, não, cara. O Vasco é um clube de futebol, irmão. Clube de futebol, tem que ser vencedor, tá? Tem que conciliar as duas coisas, e a 777 não vem conseguindo isso, e muito pelo contrário, nem demonstra que tá perto disso, tá? Toda hora monta elenco errado, irmão, não tá perto disso, não tá nem perto disso, tá? Agora, o Pedrinho não é um cara de ir pro embate, né? Vamos ver, cara, vamos ver o que vai acontecer no futuro. Torço para que apareça um árabe com muita grana, tá? E tire o Vasco das mãos da 777. Ó, falando um pouquinho sobre futebol, Vitória da Bahia não desistiu do zagueiro Michael, tá? O Vitória da Bahia ainda tá de olho no Michael, ainda tenta a contratação dentro dessa janela de abril, que abre dia 1º e termina dia 19 de abril. O Vasco já não tinha aceitado a proposta do Vitória da Bahia com o Alexandre Matos. Eu espero que o Vasco não aceite nova proposta do Vitória para ter o zagueiro Michael. Se ele for embora, irmão, vai fazer muita falta, não pode de jeito nenhum, de jeito nenhum. Lembrando que o Michael chegou desacreditado, mas fez uma excelente temporada, fez um excelente campeonato brasileiro com a camisa do Vasco. Agora, quem está parecendo, tá, que vai embora é o atacante Rossi, tá? Já recebeu algumas propostas, Sporting Cristal, Goiás, Santos, o Rossi, atacante Rossi, não deve ficar no Vasco. Ó, tem novidade nos treinamentos, 3 jogadores estão reforçando aí os treinamentos do Vasco, o goleiro Léo Jardim, que estava na seleção brasileira, o Sforza, que estava na seleção argentina sub-23, e o paraguaio, o zagueiro Rojas, que estava na seleção paraguaia, estão se juntando ao grupo que está treinando aí nessa intertemporada e que faz 2 amistosos nos próximos 2 sábados. Um contra o Volta Redonda próximo sábado e depois no outro sábado contra o América Mineiro. Parceiro, eu queria que você comentasse aqui, depois dessa entrevista do Pedrinho, cara, você ainda defende a 777? Tem alguém que defende a 777? Comenta aqui, deixa a sua opinião sobre essa empresa, e aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu? Saudações vascaínas.